pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos ver um novo tópico, né, sobre ligações químicas. A gente já viu no tópico passado a parte de tabela periódica, propriedades periódicas, né? Então hoje a gente inicia essa parte de ligações químicas, certo? Então vamos lá. Como é que as ligações químicas ocorrem, né? Bom, a gente sabe que os átomos eles podem estabelecer ligação química por ganho, perda ou compartilhamento de elétrons. E essas trocas elas vão ocorrer justamente pelos elétrons da camada de valência, tá? Mas quando a gente olha lá na tabela periódica, né, a gente percebe que alguns elementos, a gente estudou lá no tópico passado, né, alguns elementos têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na camada, certo? Então é justamente isso que vai interferir na ligação química, né? Então vamos lá. Na natureza, os únicos elementos, né, os únicos átomos que a gente pode encontrar no estado fundamental, né, como átomos isolados, formando moléculas monoatômicas, são os gases nobres, né? Então a gente os químicos, né, começaram a pensar que todos os átomos eles deveriam, né, ser semelhantes aos gases nobres. Então eles se ligariam a outros átomos para se tornar para atingir a estabilidade dos gases nobres, tá? Então, logo a gente pensou que os demais átomos se ligariam entre si, tentando alcançar a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo deles na tabela periódica. Então, todos os gases nobres, com exceção do hélio, né, possuem 8 elétrons na camada de valência. O hélio ele possui 2 e ele é estável do mesmo jeito, tá? Então, os átomos eles podem ser estáveis com 2 ou 8 elétrons na camada. Aqui, né, os gases nobres tem o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Aqui a gente colocou em evidência a camada de valência, né, de cada um. Se a gente contar a quantidade de elétrons que eles têm, o hélio, a gente sabe que tem 2, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, todos eles têm 8 elétrons na última camada. E todos eles são estáveis, tá? Se encontram isolados na natureza. Então, essa maneira de a gente pensar a ligação entre os átomos passou a ser conhecida como a teoria do octeto. Ela foi proposta por Russell e Lewis no início do século XX, e baseada nessa ideia, a valência, né, de um átomo passou a ser vista como uma quantidade de elétrons que o átomo deveria receber, perder ou compartilhar para ele tornar a sua camada, a sua última camada, né, camada de valência, igual ao do gás nobre de número atômico mais próximo dele. Então, aqui a gente tem os elementos representativos, né, os grupos A da tabela periódica. Então, grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A. Aqui, o hidrogênio está representado no grupo 1A, mas não esqueçam que ele não pertence a essa família, tá? Ele só está aí por uma questão de conveniência, tá bom? Mas ele também tem um elétron na última camada, mas não se comporta como os demais elementos da família, tá bom? Então, esses aqui em rosinha, eles são os metais, tá? Eles tendem a perder elétrons, porque se ele tem um elétron na última camada, é mais jogo para ele, mais fácil para ele ganhar 7, para ele ficar com 8, ou ele perder esse 1. Mais fácil ele perder, né? Perder esse 1 elétron. Quem está no grupo 2, grupo 3, a mesma coisa. O grupo 4, ele é um intermediário, né? Ele tem 4 elétrons na última camada. Então é mais fácil perder os 4 e ganhar 4, né? Depende de com quem ele esteja ligado, tá? Os dos grupos seguintes, 5, 6, 7A, eles tendem a ganhar elétrons, pois eles têm 5, 6 e 7 elétrons na última camada, respectivamente, tá? Então, ganho
formam ânions, tá? E os metais ali do outro lado eles formam cátions. Os gases nobres, eles existem na natureza nessa forma mesmo, tá? Como neônio, argônio, plutônio, xenônio, radônio e o hélio, certo? Eles não possuem necessidade de realizar ligações químicas. Existem alguns compostos, né, formados por gases nobres, mas são pouquíssimos, tá? Aqui a gente tem uma figurinha, né, que tem um átomo de sódio, em aerossódio, dizendo: eu ficaria mais nobre sem esse meu elétron no terceiro nível. Se você quiser, eu lhe dou este meu elétron. Aí o cloro lá do outro lado: opa, obrigado. Estavam mesmo precisando de um elétron para adquirir estabilidade. Por que eles estão dizendo isso? O sódio tem um elétron na última camada. Se ele perder um, ele fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na última camada. E o cloro? O cloro tem 7. Se a gente contar aqui, são 7. Ele ganhando o elétron do sódio, ele fica com 8. Por que a gente está falando isso? Porque agora a gente vai entrar num dos tipos de ligação, né? Que é a ligação iônica ou eletrovalente. Pode parecer esse nome também. Então, é uma ligação, né, onde vai ocorrer perda e ganho de elétrons entre os átomos que estão participando dessa ligação. Então, pegando o mesmo exemplo lá do sódio e do cloro, né? O sódio, quando ele perde um elétron, ele forma um Na+, e o cloro um Cl-. A gente diz que houve transferência dos elétrons com a formação de um cátion e de um ânion. Se a gente for analisar aqui, ó, a camada de valência de cada um deles, a gente vai perceber que ela vai mudar, obviamente. Porque um átomo vai ganhar e o outro vai perder. Então, a ligação iônica, ela ocorre entre metal e ametal. Os metais aqui, ó, são os em cinza, tá? E os ametais aqui, os amarelinhos, certo? Então, para você identificar se a ligação é iônica ou não, você vai observar a tabela periódica e a fórmula química do composto, tá? Se nessa fórmula química você encontrar um metal mais um ametal, você já sabe que é uma ligação metálica. E como é que a gente faz a fórmula de um composto químico, né? Então, para a gente escrever a fórmula desse composto, a gente tem que saber a carga desses íons. Então, lá na tabela periódica, quem está no grupo 1, 2, 3 tem carga mais 1, mais 2, mais 3. Lembrando que o oxigênio, ele não faz parte do grupo 1, tá bom? Ele está sozinho, não tem família. Então, grupo 1 mais 1, grupo 2 mais 2, grupo 3 mais 3. A partir do 5, 6 e 7, a carga já muda. O 5 tende a ganhar 3, então a carga fica menos 3. O grupo 6, menos 2, e o grupo 7, menos 1. Tá? É proporcional à quantidade de elétrons que ele ganha. Certo? Então, para a gente fazer essa formulação, a gente vai escrever o cátion, o símbolo dele, a carga, certo? O ânion e a carga dele. Esse X vai vir para cá e o Y vai vir para cá, certo? O cátion a gente sempre vai escrever à esquerda e o ânion à direita, tá? Então, o exemplo aqui, ó, a gente tem o cálcio, carga 2+, e o Flu, carga menos. Esse menos, a gente sabe que é menos 1, tá? A gente já estudou isso, vocês sabem. Então, a gente vai pegar o 2, vai jogar para cá, o 1 para cá, tá? Eles vão formar os índices do nosso composto. Então, quando a gente for escrever a nossa fórmula, a gente vai eliminar as cargas, tá? E só escrever o símbolo e os índices. Então, CA seria 1, mas só o símbolo já me indica que é 1, tá? Eu não preciso escrever 1. E F2, certo? Então, a gente pode fazer isso para qualquer composto iônico, tá? Que a gente consegue fazer a formulação. As propriedades dos compostos iônicos. Então,
eles são propriedades importantes, tá? Costumam aparecer muito em provas, vocês têm que saber. Então, geralmente eles são sólidos à temperatura ambiente, são duros e quebradiços. Tem elevados pontos de fusão e ebulição. O exemplo aqui, o cloreto de sódio, que é um dos componentes do nosso sal de cozinha. Ponto de fusão dele, 801 graus Celsius, e de ebulição 1465 graus Celsius. Altos, né? Eles podem conduzir eletricidade quando eles são fundidos, ou seja, eles são derretidos, né, passados para o estado líquido, ou quando eles estão em solução aquosa, quando a gente pega eles e coloca em água. E geralmente eles são solúveis em solventes polares, como a água, tá? Então a gente encerrou agora a nossa ligação iônica e a gente vai entrar na ligação covalente, que é um outro tipo de ligação. Agora, os átomos não vão ganhar nem perder elétrons, eles vão compartilhar, tá? É um tipo de ligação que ela vai ocorrer entre semimetais, tá? Esses amarelinhos aqui, e os ametais. O hidrogênio também vai estar envolvido. Lembra que eu falei que ele não pertence ao grupo 1 da tabela periódica? Embora ele esteja lá, ele não pertence àquela família. Ele vai se comportar de maneira diferenciada. Ele vai ganhar elétrons, tá? Ganhar por compartilhar. Aqui no caso da ligação covalente, ele vai compartilhar, tá? Então, aqui, um exemplo pra gente. O hidrogênio, a gente vai desenhar o elétron de valência dele. O cloro, a gente vai desenhar os elétrons de valência dele também. O hidrogênio eu sei que tem o cloro está no grupo 7A, então ele tem 7 elétrons numa camada, tá? Aqui, só a distribuição eletrônica. Quando a gente desenha, coloca aqui entre colchetes Ne é neônio, tá? É um gás nobre. Então, significa que é toda a distribuição eletrônica do neônio, mais esse finalzinho aqui, que representa a distribuição eletrônica do cloro, tá? A gente faz isso para simplificar, para a gente não ter que escrever um S2, 2S2, 2PC, né? Para não ficar muito longo, tá? É só para simplificar mesmo. Beleza. Então, um elétron, 7 elétrons numa camada. Os dois querem ganhar elétrons. Como é que eles resolvem esse impasse? Compartilhando, tá? Então, eles vão compartilhar esses pares de elétrons. Um elétron do hidrogênio e um elétron do cloro. Lembrando que o par de elétrons da ligação, ele passa a ser dos dois ao mesmo tempo. Então, o hidrogênio ele passa a ter 2 e o cloro passa a ter 8 elétrons dentro de uma camada. Os dois se tornando estáveis. Aqui, a distribuição eletrônica que eles passam a ter, né, com a ligação. Então, o hidrogênio ele fica com a distribuição eletrônica semelhante à do hélio e o cloro semelhante à distribuição eletrônica do argônio, tá? E aqui, como eles estão compartilhando um par de elétrons só, a gente vai representar isso com um tracinho, o símbolo, uma linhazinha, sério, tá? Fórmula de Lewis, fórmula estrutural e molecular. Então, a fórmula de Lewis é aquela que a gente evidencia todos os elétrons da camada de valência de cada átomo que está envolvido na ligação. Então, aqui, a gente tem os cloros, né? 2 átomos de cloro, cada um com seus elétrons de valência. Como cada um tem 7 elétrons, eles precisam de um. Nenhum dos átomos quer perder, os dois vão compartilhar. Então, tá aqui o par de elétrons compartilhado, certo? Essa aqui é a fórmula de Lewis. Fórmula estrutural, a gente vai desenhar a estrutura, né? A gente não vai colocar todos os elétrons de valência, a gente só vai evidenciar que existe uma ligação, tá? Que existe um compartilhamento de um par de elétrons. Então, sendo um par de elétrons, a gente desenha um tracinho só, uma linhazinha. Fórmula molecular é a fórmula que a gente coloca a quantidade de átomos que a gente tem na molécula, na substância. Então, aqui eu tinha 2 cloros, então eu desenho o símbolo e coloco a quantidade de átomos, 2, Cl2. E o tipo de ligação?
toda vez que eu compartilhar um par de elétrons, eu tenho uma ligação simples. Aqui para o oxigênio, cada um tem 6 elétrons na última camada e cada um precisa de 2 elétrons para completar o seu octeto, para se tornar estável. Então, eles vão compartilhar 2 pares de elétrons, certo? Na fórmula estrutural, vou representar dessa maneira. Como são 2 pares, eu desenho 2 tracinhos, 2 linhazinhas, uma em cima da outra. Fórmula molecular, O2, e o tipo de ligação, né, que a gente desenha esses 2 tracinhos, compartilha 2 pares de elétrons, é chamada de ligação dupla, tá? E a gente também tem a ligação tripla, onde os átomos vão compartilhar 3 pares de elétrons, que é aqui o exemplo do nitrogênio, né? O nitrogênio tem 5 elétrons na última camada, então cada átomo vai precisar de 3, né? Eles nenhum quer perder, eles vão compartilhar, então compartilham aqui 3 pares de elétrons. Desenho assim na fórmula estrutural, certo? Fórmula molecular, quantidade de átomos que eu tenho na minha molécula, e tipo de ligação tripla. Um exemplo aqui. Então, estabeleça a ligação entre o nitrogênio e o hidrogênio. Como é que a gente vai fazer? Então, o nosso primeiro passo vai ser desenhar os elétrons da camada de valência para cada átomo. Então, a gente vai pegar o nitrogênio e vai desenhar os elétrons de valência dele. Então, dessa maneira aqui, certo? Aqui para o hidrogênio, a gente vai fazer a mesma coisa. O nitrogênio está no grupo 5 do tabela periódica, 5A ou 15. Então, tem 5 elétrons na camada de hidrogênio, eu sei que tem 1. Opa! O nosso segundo passo, a gente vai observar quantos elétrons cada átomo vai precisar para se tornar estável. Então, o nitrogênio, ele tendo 5 elétrons na camada de valência, eu sei que para ele completar o nosso octeto, ele vai precisar de 3 elétrons, de 3 elétrons, certo? O hidrogênio, a mesma coisa, né? Ele tem 1 elétron na camada de valência, então ele vai precisar de mais um para ele se tornar estável com os 2 elétrons na última camada. Então, o nosso terceiro passo, por fim, seria montar nosso estrutura de Lewis, evidenciando esses compartilhamentos, né? Então, o hidrogênio com o nitrogênio aqui, ó, compartilha, desenhei. Aqui, ó, outro compartilhamento. Então, todo mundo agora está estável. Os elétrons do hidrogênio também são do nitrogênio. E os do nitrogênio também são do hidrogênio. Certo? Aqui, a fórmula de Lewis, né? A gente já fez. A fórmula estrutural, um par de elétrons, um tracinho. Um par, outro tracinho, outro aqui. Então, a fórmula estrutural, 3 ligações simples. E a fórmula molecular é N, se são 3 hidrogênios. 1, 2, 3. NH3. Certo? Existe um outro tipo de ligação covalente, né? Ela vai ocorrer num mecanismo um pouquinho diferente. Vai ser um tipo de ligação que vai ocorrer quando os átomos envolvidos na ligação já adquiriram a estabilidade. Ele já está com os 8 elétrons na camada de valência, mas o outro átomo que está participando, né, da ligação, ele ainda precisa de elétrons para ele completar a camada de valência dele, tá? Então, o átomo que completou o octeto tem que deve, né, ter pelo menos um par de elétrons disponível para ele ceder para esse outro átomo. Como assim? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? O SO2. O dióxido de enxofre. A gente sabe que essa molécula existe. Então, a gente usa a ligação ativa para justificar a existência dessa molécula, né? Então, como é que acontece lá a ligação? Então, vamos desenhar aqui os elétrons de valência para todo mundo. Desenhamos. O oxigênio tem 6, enxofre também tem 6, porque está lá no grupo 16. Tá? 16 ou 6A. Então, cada um deles vai precisar compartilhar 2 pares de elétrons, né? Então, compartilhamento. Os 2 estão estáveis. Mas o enxofre não tem esse par aqui livre? Tem. Tem esse aqui também, tem 2, né?
mas o outro oxigênio só precisa de um. Então, o enxofre vai compartilhar esse par de elétrons com o outro oxigênio, tá? A nossa fórmula eletrônica vai ficar assim. E na fórmula estrutural, a gente vai representar a ligação dativa com uma setinha, tá? Sempre saindo, como se os elétrons estivessem saindo, né, do átomo que está cedendo para o átomo que está ganhando, tá? Fórmula molecular, vocês sabem como montar, SO2. Aqui embaixo, a gente tem o SO3. O SO3 é o trióxido de enxofre, que é o mesmo mecanismo aqui, ó. O enxofre e o oxigênio já estão estáveis, mas o enxofre ainda tem 2 pares de elétrons livres, ele vai compartilhar com os outros 2 átomos de oxigênio que estão presentes ali na molécula. Então, a representação da fórmula eletrônica, a fórmula estrutural, com as setas, né, representando as ligações ativas, e a nossa fórmula molecular. Beleza? E, por fim, as propriedades dos compostos covalentes, né? Eles são bastante diferentes dos compostos iônicos. Os compostos iônicos geralmente são sólidos, né? Os covalentes não, eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos, vai depender, tá? Quando eles são sólidos, eles vão fundir com uma facilidade muito grande. A temperatura de fusão e ebulição deles vai ser muito baixa, quando a gente for comparar com compostos iônicos, tá? Eles também não conduzem eletricidade tão bem, são péssimos condutores de eletricidade. E a maioria é solúvel em compostos orgânicos, como álcool, gasolina, tá? Éter. Aqui a gente tem o fósforo vermelho, aquele que tem a caixinha de fósforo mesmo, naquela lateral. Ele é sólido na temperatura ambiente, porque tem outros exemplos, né? Tem cloro, bromo e iodo. Que aqui o cloro é gasoso, o bromo também é gasoso. O iodo, ele fica transitando entre o estado sólido e o estado gasoso, tá? A gente vê aqui, ó, no recipiente, ele está todo coberto de iodo sólido, certo? E agora a gente entra na ligação metálica, que é o último tipo de ligação que a gente vai ver, tá? A ligação metálica, ela vai ocorrer entre os metais, geralmente, tá? E vão ser os principais constituintes das ligas metálicas. Vão formar as ligas metálicas, tá? Então, é um tipo de ligação que vai ocorrer entre os metais, justamente, tá? Esses em cinza. E o modelo que a gente usa para explicar, né, essa ligação metálica é o modelo do mar de elétrons. Então, no estado sólido, os metais eles vão se agrupar de uma forma ordenada, formando umas células ou grades, ou retículo cristalino, como a gente chama. Então, uma amostra do metal ela vai ser constituída por essas células unitárias, onde a gente vai ter os cátions do metal e os elétrons circulando. Então, aqui, ó, seria mais ou menos isso. As células seriam cada pedacinho desses, tá? Então, as cargas positivas fixas, aqui tem o cobre, né? Cobre 2+, e os elétrons circulando, tá? Aqui os cátions e os elétrons livres, como as ondas do mar, né? Passeando. Na ligação entre os átomos de elemento metálico vai ocorrer uma liberação parcial dos elétrons mais externos, são os elétrons na camada de valência. E nesse caso, como os elétrons estão soltos, né, a gente vai ter a formação desses cátions. Os cátions eles vão ter suas cargas estabilizadas pelos elétrons que estão livres, e esses elétrons ficam envolvendo essa estrutura grande. As propriedades da ligação metálica. Então, brilho metálico, condutividade térmica e elétrica, ou seja, eles conseguem conduzir muito bem o calor, né, e a energia elétrica. O ponto de fusão e ebulição deles são altos, são muito maleáveis, dúcteis
né? Apresenta alta dutibilidade, que significa isso? A gente consegue fazer fios, né? A densidade deles geralmente é alta e eles têm alta resistência à tração. Aqui a gente fala um pouquinho sobre algumas ligas metálicas, certo? Então a gente tem aqui o bronze, que é uma liga de cobre e estanho, são 2 metais. Existem algumas ligas metálicas que podem ser constituídas também por não metais, né? Os ametais e metais. Então a gente tem aqui como exemplo o aço comum e o aço inoxidável. O aço comum é uma liga de ferro e carbono, tá? E o inoxidável, ele, além de ter ferro e carbono, ele também tem cromo e níquel. Ele é muito mais resistente, não enferruja com facilidade, não. Aqui outra liga, o latão, que é uma liga de cobre e de zinco, tá? Mistura. E aqui, ó, o ouro 18 quilates, que é uma liga de ouro e prata, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Façam os exercícios. Podem me procurar para tirar dúvidas e a gente se vê na próxima.